Olá, jovem, tudo bem? Essa é mais uma videoaula de filosofia. Uma videoaula voltada para o terceiro ano do ensino médio, do eixo temático de filosofia política. Dentro desse contexto de filosofia política, as teorias do Estado, as teorias das relações sociais a partir dos conceitos filosóficos, nós temos o poder como algo muito central para essas relações. De modo que as teorias do poder são um braço muito vasto, muito importante da filosofia política. E hoje nós vamos trabalhar Maquiavel, que foi o primeiro grande pensador político da modernidade e que trouxe o poder para o centro da discussão da filosofia política. Certo? Para compreender o pensamento de Maquiavel, é muito importante compreender, que ele era um pensador, uma pessoa do seu tempo, do século XV e XVI. E nesse período, a Itália, que era o local onde ele vivia, estava totalmente fragmentada em vários territórios, vários reinos, ducados, principados, repúblicas, e no meio de tudo isso ainda tinha os estados papais, que eram geridos pela própria igreja. Então, além de serem vários territórios independentes que estavam o tempo todo em conflito uns com os outros, também eram de tipos diferentes, Eles haviam formas diferentes de compreender o poder. Porque um era república, o outro era um ducado, o outro era um principado, o outro era um estado eclesiástico, que era um estado da igreja. Então isso era muito complicado. O Maquiavel via nessa grande confusão política que era a Península Itálica do século XV e XVI, uma necessidade muito grande de compreender a política como algo concreto, como algo voltado para a realidade das pessoas. Porque ele lia tratados, quando ele lia Platão, Aristóteles, os pensadores antigos, ele via muito uma idealização da política, uma idealização da moral do governante. E para ele era necessário compreender a realidade na prática, porque a sociedade dele estava totalmente fragmentada. E essas teorias ideais não davam mais conta do seu contexto. O Maquiavel, ele trabalhava nos bastidores do poder. Então ele trabalhava na chancelaria de Florença, que era como se fosse a prefeitura. A prefeitura não, o governo da região, porque a Florença é como se fosse um estado para a gente. Então ele tinha uma vivência parecida com a de um assessor parlamentar hoje, que são aquelas pessoas que estão auxiliando, auxiliam o senador, auxiliam o governador, a prefeita, auxiliam essas pessoas do poder. Ou então como um secretário administrativo. Em Florença haviam duas chancelarias. A chancelaria que trabalhava com as questões de política externa e a chancelaria que trabalhava com as questões de política interna. E o Maquiavel trabalhava exatamente na segunda chancelaria de Florença, para este rapaz aqui, o Lourenço de Médici, certo? Então esse era mais ou menos o contexto em que o Maquiavel estava inserido e que fazia ele pensar que as teorias políticas de até então, que ele compreendia, que ele lia, que ele tinha acesso, não davam conta da realidade política. Eram muito subjetivas, Basta a gente lembrar de Platão, que em Platão o príncipe ideal é o filósofo, Porque o filósofo tem conhecimento e esse conhecimento vai garantir ao gestor, ao príncipe, que seja bom. Porque para o Maquiavel é um absurdo. Não é a teoria que vai possibilitar um bom governo, mas a prática. Por isso que em vez de pensar num príncipe ideal, num rei ideal, num governante ideal, o Maquiavel vai pensar um modelo real, alguém concreto, de carne e osso, que vai ser esse homem aqui, o César Borgia, certo? César Borgia, ele tinha uma fama muito ruim, porque ele era violento, ele era cruel, ele era calculista. E essas características, para o Maquiavel, eram maravilhosas. Porque apesar dele ter uma fama ruim, ele garantiu a estabilidade do seu
do seu principado, né? As pessoas podiam não gostar dele porque ele era muito violento, mas ele garantia que essas pessoas não sucumbissem de fome e que o estado dele tivesse certa autonomia e certa estabilidade, certo? O Maquiavel é um pensador que hoje ele é muito polêmico, né? Porque muitas pessoas se aproveitaram do pensamento dele para defender o despotismo, para defender a tirania, para defender ditaduras, né? Que para garantir o bem-estar da sociedade são necessárias atitudes truculentas, são necessárias atitudes violentas. E isso é muito complicado, porque é colocar na boca do Maquiavel palavras que ele não disse, né? O Príncipe, que é esse texto mais conhecido dele, dá a entender muito a compreensão dele da realidade dele, que era uma realidade de principados. Mesmo as repúblicas da época não eram repúblicas democráticas como a de hoje. Em outros textos, ele dá uma abertura maior para a república, né? A importância da democracia, a importância do povo na ação política. Mas acabou que ele ficou mais conhecido mesmo foi por esse texto, O Príncipe, em que ele deixa muito clara as características de um príncipe na prática, na ação política concreta, certo? Mas, novamente, é muito complicado colocar o Maquiavel como o filósofo que defende as ditaduras, que defende o autoritarismo, porque não é assim. Para o governante, se utilizar de ações polêmicas, ações que não são tão boas, ele precisa ter uma justificativa muito grande, que é o bem da população. E não é o bem que ele acha que é o bem, não é? Não é para defender o próprio umbigo, para defender o poder tiranicamente, mas para garantir que aquele Estado, que aquela situação, que aquele país, né, ele possibilite o bem do seu povo, o bem comum, certo? Então, mas o modelo ideal para ele é o César Borgia, que é alguém concreto. E enquanto uma pessoa concreta, vai ter polêmicas, né? Porque toda pessoa concreta, todo político concreto, sempre vai ter alguma questão que alguém vai ser contra. Então, para o Maquiavel, isso faz parte do jogo político. Essa questão entre príncipe ideal e príncipe real é muito presente nessa obra maquiaveliana. Então, para lembrar do príncipe ideal, além de falar do Platão, do Aristóteles, né, principalmente Platão, a gente pode se lembrar desse filósofo aqui, que é o Erasmo de Roterdã, que foi exatamente da mesma época do Maquiavel. Eles se conheceram assim de ouvir falar um do outro e não se gostavam muito, porque cada um defendia uma coisa diferente. O Erasmo defendia o príncipe ideal. Então, para ele, o príncipe tinha que ser bondoso, caridoso, justo. Por quê? Porque o príncipe, o governante, ele é imagem de quem? Do príncipe verdadeiro, do príncipe eterno, que é Jesus Cristo. Então, quanto mais características próximas a Jesus Cristo, melhor é o príncipe, né? Você pode dar um pause e ler esse fragmento todinho. Você viu como o Erasmo está preocupado com a bondade do príncipe, com a idealidade moral do príncipe. Então a moral precisa ser levada em consideração todas essas características. O que o Maquiavel ficou muito frustrado, porque no dia a dia dele, da política, né, trabalhando com os políticos, ele não via esse tipo de pessoa. Por mais que o príncipe se dissesse um bom cristão, nos bastidores não era bem assim. Quem conhecia o príncipe por trás dos microfones, no nosso caso, né? Não tinha microfone na época do Maquiavel, mas por trás dos púlpitos, percebia que não existe esse tipo de pessoa. Para ser bom, o príncipe não pode ser apenas parecer bom. Ele precisa ter ações concretas de bondade. Por isso que o Maquiavel vai estar muito mais próximo desse outro pensador, que é o Kautilya. Muito desconhecido ainda, mas que é fundamental para a gente compreender a filosofia política e as teorias do poder. Muita gente até chama o Kautilya de Maquiavel da Índia. Mas isso é um absurdo, né? Porque o Maquiavel é que veio muito tempo depois.
Então, talvez o Maquiavel seja o Kautilya da Itália. Porque antes do Maquiavel, ele já estava colocando isso. Como é importante que o gestor, que o governante, que o monarca, que o rei, ele compreenda o seu papel na vida prática da sociedade, do estado das pessoas. Ele não pode ser bondoso demais, porque senão as pessoas vão se aproveitar dele. Ele não pode ser bonzinho, porque ele precisa garantir o bem das pessoas. E esse garantir o bem tem consequências na prática. O Maquiavel vai estar mais ou menos nesse contexto quando ele defende que o príncipe, e novamente lembrando, o príncipe aqui não é o filho do rei. O príncipe é o gestor, é o governante, é aquela pessoa que está se preparando, se formando para esse momento da ação concreta que é o governo, certo? Mas, no contexto dele, a palavra dele é príncipe, certo? O príncipe precisa ter essas duas características, a virtude e a fortuna. Primeiro, lembrar que a virtude que ele utiliza não é virtude, né? O virtus em latim. O latim era a língua culta, era a língua que os grandes políticos, os grandes intelectuais da época sabiam. Mas ele, em vez de usar uma palavra em latim, ele escolhe uma palavra em italiano, virtu, justamente para caracterizar o aspecto prático. Não é o latim a língua culta, é o italiano, a língua do povão, né? A língua vulgar. Inclusive, ele foi um dos primeiros pensadores a fazer isso, que depois foi muito popular na modernidade. Usar palavras vulgares, né, da língua vulgar, da língua local, para caracterizar um aspecto filosófico da palavra. Virtu, o que é isso? Virtu é força, virilidade, valor físico de quem trava uma guerra. Então o príncipe tem que ter essa força, ele tem que ter energia, ele tem que ser capaz de conquistar, de realizar. O que não se confunde com a virtude, porque a virtude do latim virtus é o valor, né? É algo mais ético, moral, nem se confunde com a virilidade apenas. Né? Muita gente usa o Maquiavel para defender um político que se autodeclara viril, né? Vocês sabem que existe muito isso. Mas essa virilidade, ela não tem nada a ver com essa virilidade do Maquiavel, é uma virilidade de inteligência. Não é para bater o peito para se achar o bichão. Ixi, fulano é o bichão. Ele não está sendo maquiavélico, ele está sendo estúpido, né? E fortuna. A fortuna também não é ter dinheiro. Ah, é rico. Ser rico é uma consequência da fortuna. A fortuna está mais ligada à sorte. Mas uma sorte, não uma sorte passiva. De quem, eu vou escolher aqui alguns números, na loteria eu vou ficar rico. Não. É uma sorte ativa. Eu sei como é que as coisas acontecem, eu sinto que as coisas vão acontecer e vou lá e faço. Um exemplo dessa fortuna essa pandemia de Covid-19, né? Assim que a pandemia estourou, alguns governantes já saíram para fazer vacina, para investir em vacina, para comprar vacina. Foram fortunosos. Então eles souberam que a coisa ia dar muito errado e que eles precisavam realizar essa ação antes dos outros para poder garantir a vacina do seu povo. Então agora estão colhendo os frutos dessa fortuna, né, deles, estão garantindo a vacinação do seu país, enquanto outros países por aí, né, estão no conta-gotas. Porque deixaram passar a oportunidade. Essa é uma característica da fortuna, não deixar passar a oportunidade. E aí está aqui a tradução do latim, né, virtude, o virtus, em latim, não existe V em latim, é o virtus, capacidade, excelência, associada à dimensão moral e ética, mas a fortuna é o acaso, a sorte. E aí, para lembrar dessa caracterização, tem uma personagem que é a Daenerys Targaryen, muito boa para a gente pensar sobre isso. A roda da fortuna que vocês estão vendo aqui é uma imagem medieval muito conhecida, porque uns estão no topo, outros estão embaixo. E aí a roda vai girando e uns sobem e outros descem. O príncipe não pode esperar a roda descer. Ele precisa parar a roda a seu favor. Então ele precisa fazer a roda parar com ele em pé. Esse rei aqui dessa roda ele é muito ruim,
Porque ele está deixando a roda subir e a roda descer, ó. E a coroa dele sobe e a coroa dele desce, né? Então não pode, do outro que tem a coroa. Então não pode deixar a coroa passar. A coroa precisa estar em cima. E como diz, né, aquela frase, não baixa a cabeça que a coroa cai. Isso tem a ver também com a roda da fortuna. Se você girar de cabeça para baixo, a coroa cai. Você perde o poder. E a Daenerys Targaryen, ela tem uma fala no Game of Thrones parecida com isso, em que ela está conversando com o Tyrion Lannister e ela fala, olha, Baratheon, Targaryen, Lannister, isso são raios de uma roda e eu vou quebrar a roda. Vou nem parar, vou quebrar a roda. E para quebrar a roda, para garantir uma nova estrutura social. Só que esse quebrar a roda é muito traumatizante. Então quem assistiu o final da série viu como foi que ela quebrou essa roda, né? Essa frase do Maquiavel é crucial. Dá um print, lê com atenção, porque ela é muito importante. O príncipe, se ele tiver que escolher entre ser amado e ser temido, ele precisa ser temido. Se ele conseguir ser as duas coisas, ótimo, perfeito. Mas se ele não conseguir, então ele precisa optar por ser temido. Porque se ele for amado, só amado, as pessoas vão se aproveitar dele. Como o Kautilya já dizia, né? Mas se ele for temido, as pessoas vão obedecer ele. E vão fazer o que ele quer e o que precisa ser feito para garantir o bem das pessoas. O bem do coletivo, o bem da sociedade. Essa frase também nos remete novamente a Daenerys Targaryen. Porque no final da série, ela não se via mais amada. Ela percebeu que o povo tinha outros líderes que amavam mais, mas ela queria garantir o poder dela. Então, entre ser amada e ser temida, ela acabou escolhendo ser temida. E botou fogo na capital inteira, né? Muita gente ficou chocado com o final de Game of Thrones. De fato, né, a forma como a personagem foi apressada no final foi muito ruim para esse desenvolvimento dela, mas essa fórmula, né, da líder grandiosa que destrói tudo para garantir o poder, isso é muito maquiaveliano. E para concluir, uma questão do Enem, dá uma pause, tenta resolver e a gente vai ver em seguida qual é a resposta certa. Bom, se vocês perceberem, nessa questão de 2019, o Aranha ele está refletindo sobre justamente essa característica muito importante do Maquiavel, que é a saída de uma moralidade ideal para uma moralidade efetiva, real, concreta. O príncipe não vai ser mais o filósofo, não vai ser mais o bondoso, o justo, não. O príncipe ele vai ser aquela pessoa que tem força, que tem a capacidade de governar na prática. Então não é mais uma moralidade ideal, mas sim uma moralidade efetiva, concreta, certo? B. Não está em jogo a nulidade da preservabilidade da liberdade, tem nada a ver com o que está dizendo. O fato do príncipe, assim como na B, né, a ilegalidade ou legitimidade do governo. Liberdade está garantida aqui de qualquer forma. O governo ser legal ou ilegal também não é a questão. A questão é essa passagem da moralidade ideal para a moralidade concreta. E as duas últimas têm nada a ver com política, falam sobre teoria do conhecimento. Então essas aqui estão erradas mesmo. Mas enfim, pessoal, é isso. O vídeo já ficou enorme. Então muito obrigado, abração para vocês e a gente vai continuar nossos estudos nas próximas aulas. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Abração!